Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 21 de agosto do ano de 2022 e o nosso calendário judaico é dia 24 do mês Ave do ano 5782. À tarde com a Torá. Hoje, primeiro dia da semana e automaticamente é o começo de uma nova Parashá. Então hoje nós temos aí o início da nossa Parashá Re'eh, que significa ver ou vejam, né? E nós estamos aí, então na nossa 47ª porção do ciclo anual 5782. E dentro do livro Deuteronômio nós estamos na quarta Parashá, na quarta porção, né? Então hoje nós estamos no primeiro dia da semana, o chamado domingo, e é o primeiro dia para o Shabbat. Então estamos aí com a nossa nova, né, Parashá semanal, Re'eh, que significa ver, veja, vejam, né? Por isso o tema da nossa live de hoje é ver e crer. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, o justo da nossa geração, o líder máximo da nossa geração, vai nos falar essa palavra sobre ver e crer, ok? Baruch Hashem por isso daí. Então hoje nós vamos enviar o nosso Shalom para a Márcia Ricohart, o Lucas Jumes de Bocaina do Sul, Santa Catarina, o Expedito Fernandes, São Paulo, capital, Silvana Felício, da cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais, o Felipe Costa Oliveira, de Manaus, Amazonas, Silas Silva, lá de Rio Branco, no estado do Acre, né? A Ana Lúcia Campos, Rio de Janeiro, a Carla de Costa, de Barra Velha, Santa Catarina, Melk Leonardo e a esposa Alexandra Lima, da cidade de Porto Calvo, em Alagoas. O Israel Lemos, de Jacareí, São Paulo. A Jéssica Teles, de Brasília. Ilza Prá. José Roberto Bonafé e família, lá em Jaú, a nossa região aqui de Bauru. A Maria Aparecida do Nascimento, Aparecida Lima de Castro, né? A Maria Conceição e o Claudinei Souza, né? O Claudinei Souza, ele fez aniversário ontem, né? Então meio atrasadinho, né, Claudinei? Fica aí o nosso Mazal Tov, muitas felicidades, que Hashem renove as suas bênçãos sobre ti, sobre a tua família e venha dar proteção, saúde e sucesso em tudo aquilo que se propor a fazer, ok? Então, Mazal Tov a ti aí. E ao Juari, de Belém do Pará, que está por aí, a Malu, do Distrito São Sebastião, né? Lá de Brasília, né? Distrito Federal, Baruch Hashem. Então, amados, hoje, né, nós vamos iniciar a nossa Parashá semanal, Re'eh. Nós estamos no capítulo 11, do verso 26, e vamos até o capítulo 16, verso 17, durante esta semana, com as lições da nossa 47ª porção do ciclo 5782. Bom, vocês já observaram, estamos aí, né, no nosso horário de almoço, nosso trabalho secular, e por isso que a gente põe para funcionar o pescoço de girafa para olhar, né, em torno aqui do nosso trabalho, ok? Então não se assustem com isso daí, né? Vamos em frente aí, tá bom? Baruch Hashem. Os nossos mestres, eles falam sobre a questão dessa Parashá Re'eh, né? Veja, vejam, ver, né? Veja, eu dou hoje a vocês bênção e maldição. Então, nessa Parashá da semana, nós vamos ter exatamente sobre essas questões, bênção e maldição.
né? Então, à medida que os dias vão passando, nós vamos adentrando mais profundamente sobre a questão bênção e maldição. Nos comentários, os nossos mestres, eles falam que o que exatamente a Torá pretende a nos pedir para ver bênçãos e maldições de Deus. Qual é o objetivo, ou qual é a observância que a Torá faz para que a gente possa ter esta palavra, re-e, veja, né? Então, nesse sentido aí, né, os nossos mestres dizem que há 3 categorias nesse sentido. A primeira, obediência plena. A segunda, apreciação intelectual. E a terceira, né, é visão. São 3 níveis em que nós somos chamados a atenção aqui. Sempre lembrando, a princípio, a partir do povo judeu, obviamente, certo? Pois é o dito falar diretamente com o povo judeu. E como diz, né, o profeta Zacarias, né, andando aí ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, para estarmos aí na obediência à vontade divina, ok? Só um minutinho aí, gente. Ok. Um alarme falso. Então, os 3 níveis, vamos ver aí o primeiro, obediência plena. O que os nossos sábios trazem para nós? Neste nível, obediência plena, a pessoa ela deseja observar as mitzvot, os mandamentos, os preceitos, as leis divinas. Entretanto, a sua observância é de uma autoridade superior. Entretanto, a sua observância, né, não é inspirada por uma compreensão ou apreciação da Torá. Ela simplesmente aceita o jugo do céu e pronto. Então, nesse primeiro nível, o que está aqui é uma questão de consciência que há uma autoridade superior. Então, por isso, é uma obediência plena, dentro do aspecto que aceita o jugo do céu. O segundo nível fala da apreciação intelectual. Neste nível aqui, um pouco mais elevado que o anterior, é quando a pessoa não somente observa os preceitos da Torá por deferência a uma autoridade superior, que é Deus, mas também tem uma apreciação intelectual da importância de cumprir as mitzvot, os mandamentos, e ela entende as recompensas que a observância das mitzvot traz. Entretanto, mesmo esta pessoa ainda não atingiu a perfeição, pois somente convicção intelectual, embora imensamente poderosa, ainda deixa espaço para explorar outros caminhos. Assim, ela não representa um comprometimento absoluto. E o terceiro nível, que é o terceiro nível mais elevado de todos, né, se refere à visão. Neste nível, a pessoa não apenas aprecia o valor de guardar os preceitos da Torá, como ela os vê. Por isso, veja. A necessidade e os resultados positivos de observar as mitzvot tornam-se tão claras e evidentes para a pessoa que está neste nível, quanto ver um objeto físico com os próprios olhos. Ou seja, nessa visão, né, assim como ele vê um objeto, né, um objeto concreto, um objeto palpável, então a visão, veja, a visão das mitzvot, dos mandamentos divinos, para ele é praticamente como que algo palpável. É como se ele está vendo os mandamentos, apalpando os mandamentos. Então é um nível bem elevado, certo? E realmente é muita dedicação. Este nível, a visão
isso daí você não adquire da noite para o dia. Você precisa estar exercitando no seu dia a dia. Por isso que é importante as nossas 5 bases: Techuvá, Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e a Tzedakah. Então esse terceiro nível mais elevado, visão, realmente é o desafio para alcançarmos, para podermos seguir sempre em frente. Esse é um dos motivos que não pode nos faltar, de fato, né, a questão dos estudos diários da Torá, né, o conhecimento, o estudo das 7 leis de Noah, as suas ramificações e etc. e tal. Então, esse terceiro nível que a Parashá ela nos fala, ela habilita espiritualmente cada judeu e cada não judeu na sua aplicabilidade no seu dia a dia. Então, por isso, né, com as palavras, eu, veja, re-e, eu dou hoje a vocês bênção e maldição. Então, este é o nível para ser alcançado. Nós precisamos buscar este nível aqui, ok? Então, a nossa Parashá da semana, re-e, né? Estamos no 5º livro, Deuteronômio, capítulo 11, a partir do verso 26, e vamos até o capítulo 16 e o verso 17 durante esta semana. Toda a Parashá, ela tem um salmo específico para ela, ok? Então, a Parashá desta semana, ela tem como salmo específico o salmo de número 97. E a porção que nós temos aqui, né, para esta semana, ela é a porção do profeta Isaías, capítulo 54, a partir do verso 11 até o capítulo 55, verso 5. Nós estamos aí nesta semana, nós estamos na terceira semana das 7 porções da Haftará, a porção do profeta, né? Que é exatamente baseado em Anardo, né? Sobre a questão de consolo. Consolai o meu povo, assim diz o Eterno. Então, Nahamu Ami, que significa isso, consolai o meu povo, diz o Eterno. Então, o profeta Yeshaiá, né, que é uma das formas de chamar o profeta Isaías, né, Yeshaiá, ele nos traz essa terceira porção, né, para as 7 porções de consolo, falando sobre os dias do povo judeu, exílio e sendo reconduzido à sua terra para os dias gloriosos, os dias de Mashiach, a redenção final. Então, essas 7 porções, elas começam exatamente no 9º dia de Av e vai até Rosh Hashanah. São 7 porções. E nesta semana, nós estamos na terceira porção do profeta. Então, esta Haftará, né, resumindo, nós teremos aí pela frente a magnífica reconstrução de Jerusalém, nesses 2 capítulos, 54, a partir do verso 11 até o capítulo 55, verso 5. Descreve a magnífica reconstrução de Jerusalém e a paz que então prevalecerá. E no capítulo 55, nós veremos aí nesses 5 primeiros versículos, o povo é persuadido a estudar a Torá e não a sabedoria secular, né? Recebem a promessa de um pacto eterno, né? Então a prioridade é o estudo da Torá e não o estudo secular por aí afora vai, ok? Então, né, adentrando na nossa porção, né, o capítulo 11 a partir do versículo 26, né, então bênção e maldição. Josélio Tavares, né, chegando por aí,
Baruch Hashem, lá de Silveiras, interior de São Paulo. A Miriam Barros, de Brasília, Baruch Hashem. Então, iniciando a Parashá, ela diz assim: veja, eu dou hoje para vocês bênção e maldição. A bênção está sendo dada na condição de que vocês escutarão os mandamentos do Eterno, seu Deus, que eu ordeno hoje a vocês. E a maldição virá se vocês não escutarem os mandamentos do Eterno, seu Deus, e se afastarem do caminho que eu ordeno hoje a vocês para seguir outros deuses que são estranhos a vocês. O que acontecerá é que quando o Eterno, seu Deus, trouxer você para a terra na qual você chegará e tomará posse, você colocará as pessoas que recitarão a bênção de frente para o monte Gerizim. E quando elas recitarem a maldição, elas se virarão em direção ao monte Eival. Estas montanhas se encontram bem além da outra margem do Jordão, para o oeste, onde o sol se põe, melhor dizendo, na terra dos canaanitas, que vivem na planície, longe de Gilgal, próximo de Shechem, nas planícies de Moré. Quando vocês atravessarem o Jordão, vocês verão milagres, que serão um sinal para vocês de que vocês virão e tomarão posse da terra que Deus, seu Deus, está lhe dando. Vocês tomarão posse dela e se estabelecerão nela. Portanto, sejam cuidadosos em observar todos os mandamentos suprarracionais e os mandamentos racionais que eu coloco diante de vocês. Ok? Aí entrando no capítulo 12, do verso 1 ao 3, nós temos sobre a questão as mitzvot para serem observadas ao entrar na terra. Lembrando que a maioria dos 613 mandamentos só podem ser praticados dentro da terra prometida. Fora da terra prometida não tem como cumprir, o judeu não tem como cumprir os 613 mandamentos, ok? Então, por isso, Moshe, essa era uma das grandes razões que Moshe, ele suplicou mais de 515 vezes, pedindo a Hashem um presente para poder entrar na terra prometida. Por quê? Porque a maioria a totalidade dos mandamentos só pode se cumprir realmente dentro da terra prometida. Fora da terra prometida, são poucos os mandamentos, E Moshe queria, de fato, vivenciar os 613 mandamentos dentro da terra prometida. Mas isso, naquele momento, foi-lhe impedido, mas está reservado para os dias de Mashiach, quando Moshe, juntamente com a geração do deserto, entrarão pelo portal de Jerusalém e então estarão ali cumprindo os 613 mandamentos, em Eretz Israel, ok? A partir do verso 4, até o verso 10, nós temos aí sobre a questão da singularidade de Shiló e Jerusalém, Então, Shiló, resumidamente, é o lugar escolhido de Deus para estabelecer o Beit HaMikdash, o templo. Shiló é o local onde os nossos sábios falam que é exatamente o lugar em que Abraham ele fez a questão da Akedah, o amarramento de Yitzhak. Então é o mesmo lugar. Então, de forma bem simples, Rashi diz assim: Shiló é o lugar escolhido de Deus. Ponto final. Então, por isso, realmente, os sábios falam sobre a questão de Mashiach se revelar em Jerusalém. Então, vamos estar preparados para essa realidade aí, ok? Mas o que nós vamos enfatizar hoje aqui é exatamente sobre
bênção e maldição. Então, segundo os nossos mestres do Hassidismo, trazendo para nós o ensinamento racídico, sabedoria, conhecimento, entendimento, né, que está dentro da questão Chabad, nos fala da seguinte forma: como poderia Deus, que é a essência da bondade, proferir uma maldição? Nós não somos ensinados que nenhum mal é emitido de cima? Os nossos sábios falam que nenhum mal vem dos céus. Nenhum mal vem dos céus. E aqui nós estamos vendo bênção e maldição. Então, os nossos mestres, ele vem comentar sobre esta questão para nós, né? A Vânia Ivonete, lá de Recife, Pernambuco, e a Luciana Rodrigues, lá de Marília, aqui a nossa região também. Então, na verdade, os nossos sábios dizem: Deus não emitiu nenhuma maldição e somente bênçãos foram proferidas de cima. O problema reside exatamente aqui embaixo, que é em nossa habilidade de receber as bênçãos divinas. Ou seja, nós não sabemos receber adequadamente as bênçãos divinas. É nesse sentido que os sábios nos chamam a atenção. E exatamente dentro desse aspecto aí, eles nos dizem: o problema reside aqui embaixo, em nossa habilidade de receber as bênçãos divinas. Se uma pessoa não é recipiente apropriado para a bondade que Deus confere sobre ela, ela simplesmente será incapaz de absorver as bênçãos de Deus. O resultado será que, depois de seu caminho descendente através dos mundos espirituais, a bênção é recebida de uma maneira que parece, aos nossos olhos humanos, uma maldição. Ou seja, em outra lição anteriormente, nós vimos que, na realidade, toda palavra aparentemente de maldição, ela está encobrindo bênção. É onde que nós precisamos realmente nos prepararmos através das adversidades, dos testes, né, das provas que nós passamos. Nós precisamos ser preparados para podermos enxergar, ver a bênção. Então, na realidade, as bênçãos, elas vêm acobertadas com aparência de maldições, que estão conectados com adversidades, provas, testes, algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento ou algo parecido, entendeu? Porque nós somos recipientes das bênçãos e nós não estamos, vejam aqueles níveis que nós vimos ali anteriormente, nós não estamos naquele terceiro nível mais elevado, o nível da visão, assim como nós vemos as coisas. Então, eu pego a minha garrafa de água, eu estou com sede, eu pego a minha garrafa de água, tomo água, eu estou vendo, eu estou apalpando, então eu sei que isto é uma garrafa e que aqui está a água. Então, o terceiro nível da visão, Re'ê, é exatamente isso: ver os mandamentos e as suas bênçãos como nós pegamos a garrafa de água para matar a nossa sede, para hidratar o nosso corpo e etc. e tal. Então nós sabemos que isso é bom para nós, é saudável, é vital. Então é essa visão que nós precisamos buscar cada dia mais nas nossas vidas, no sentido de aperfeiçoar a nossa fé e a nossa confiança em Deus, ok? Então, ao menos assim é que parece nos momentos espiritualmente desanimadores, né? Para o povo judeu, o exílio fora da terra prometida, como ainda se encontram até os dias de hoje, entre as nações, judeus entre as nações, a grande diáspora. Onkelos, né, um dos grandes sábios,
ele diz assim, ele interpretou a palavra quelalá, né, como maldição. Entretanto, Targum Yonatan, ele escreveu também em seu comentário na terra de Israel durante a época do templo, quando até mesmo uma pessoa mediana poderia facilmente apreciar que nenhum mal é decretado de cima. Portanto, ele considerou realmente a palavra quelalá, né, como substituta da palavra rilufá, indicando que Deus, ele próprio, somente emite bênçãos, mas que suas bênçãos podem vir mais tarde, entre aspas, substituídas por outra coisa, né? Então, por isso, quando você sofre uma adversidade, seja ela qual for, não se detenha nisto. Procure ver o que está por detrás desta prova, desse teste, dessa adversidade que você está passando. Não foque em si, entre aspas, o mal, mas procure o que está por detrás desse teste que você está passando. O mal não vem de cima, que significa exatamente isso. Nenhum mal é emitido por Deus. Então, a sua adversidade, existe ali uma grande bênção para você. E você não está adequadamente preparado para receber essa grande bênção. Então ela vem numa forma de teste, a princípio. É como o atalaia, né? Essa adversidade, este mal que vem sobre você, é um atalaia. Ele está anunciando para você, você tem uma grande bênção para receber. Se prepare. Por quê? Porque quando nós sofremos adversidades, testes, provas e companhia limitada, são os momentos que nós mais nos apegamos em Deus. É exatamente isso que os sábios querem trazer para nós compreendermos essas realidades, né, que nós temos aí, ok? Por isso, né, na sequência aqui de Deuteronômio, lá no capítulo 27, nós vamos ver de forma mais sucinta, né, cada maldição, o que significa na realidade dos fatos, ok? Boa noite, dona Helena Meli Raulan, Xeracolém Abrir de Valor. Também nós temos aí, né, os nossos sábios comentando sobre bênção, né, uma bênção e uma maldição. O Todo-Poderoso não queria que a alma comesse o pão da vergonha. O que é o pão da vergonha? O sustento dado gratuitamente, sem ter sido obtido por mérito pelo receptor. Ele, portanto, tornou possível que o homem, para o homem servi-lo de uma maneira significativa, com o trabalho de seu corpo e de sua alma, através de nosso empenho em avodá, que significa serviço a Deus, nós estamos divinamente capacitados para ganhar todos os tipos de bondade. Então, a avodá, o serviço a Deus, é algo que precisa ser diário. Isso significa que, para nós, Benei Noah, nós precisamos ter em casa Sidur Benei Noah, para as preces de domingo a domingo. Guia Benei Noah, onde nós aprendemos de forma mais profundamente o que o Benei Noah ele precisa fazer no seu dia a dia. Ele precisa ter em sua casa, em sua posse, o Tanar, em que o mundo secular chama de Antigo Testamento, mas o Tanar são as escrituras sagradas, né? Resumidamente, de Gênesis a Malaquias, como é conhecido. Mas se você for pegar lá, você vai ver que contém todos esses livros de Gênesis a Malaquias,
mas na sequência você vai ver que é de Gênesis a Crônicas, entendeu? E a Torá, né? A Torá, onde tem apenas os 5 primeiros livros, e normalmente sempre tem no seu rodapé alguns comentários para ajudar a você a ler e compreender um pouco melhor o texto ou os textos, certo? E você tendo uma Torá na mão, você tem ela também para acompanhar a paraxá semanal e durante a semana as leituras diárias. Você não vai ler toda a paraxá num dia. Você vai ler no primeiro dia, né, o domingo, a primeira leitura da semana. Segunda-feira, segunda leitura. E assim sucessivamente até o 7º dia, onde se conclui a paraxá da semana, certo? Mas Mafitir, a leitura final, fechando a paraxá da semana. Então são essas 5 questões que você precisa ter em mãos. O Sidur e o Guia Beneinor, aliás 4, né? A Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, e o Tanar, que vai de Gênesis a Crônicas, ok? São, vamos dizer assim, são livros, entre aspas, né, obrigatórios para todo Beneinor ter em casa. Isso é espetacular, ok? Você só está trazendo bênçãos para a sua vida, para a sua família, para dentro da sua casa, para os seus negócios, seu trabalho, sua vida pessoal, familiar, particular, espiritual e etc e tal, financeira e assim sucessivamente, tá bom? Então, vamos lá. Então, as dificuldades, as aflições e testes da vida são eles mesmos os caminhos pelos quais nós podemos atingir nosso objetivo final, que a alma alcance o elevado nível espiritual que ela tinha antes de descer em um corpo. A alma que tu me deste é pura, né? O propósito da vida é que a alma recupere este nível de pureza original e até mesmo o ultrapasse, pois uma hora de techuvá, uma hora dentro do relógio, 60 minutos, os sábios dizem que uma hora de techuvá, de retorno a Deus para um sincero e genuíno e verdadeiro arrependimento, né? E bons atos, né? Que são atos de justiça, tzedakah, vale mais do que uma vida inteira no mundo espiritual, no Olam Rabá. Veja bem como os sábios trazem sobre essa questão, né? O nosso propósito de vida de recuperar a pureza original da nossa alma. Através do quê? Da techuvá. Um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Uma hora, vejam bem, uma hora de techuvá vale mais que toda a vida inteira espiritual no Olam Rabá, no mundo vindouro. Vejam como é importante a techuvá. Por isso o 5º livro da Torá, né, ele é ímpar. Os 4 primeiros fazem pares entre si. O 5º livro é ímpar. Enquanto que os 4 primeiros livros da Torá, nós vemos aí Deus fala com Moisés, Deus chama Moisés, Deus disse a Moisés, e etc e tal. No 5º livro nós vemos aqui Moshe falando na primeira pessoa, no eu, Moshe. Então, exatamente uma conexão com cada um de nós, obviamente, primeiramente com o próprio povo judeu, sobre techuvá. Techuvá é o fundamento, amados, para que nós possamos estar nesse desafio diário de buscar restaurar a pureza original da nossa alma. Então, assim você vê que as aflições, tragédias e dificuldades da vida realmente nos aproximam do nosso objetivo. Elas são parte do sistema divino de trabalho,
e esforço que permite a nós, mortais finitos, alcançar os níveis mais elevados de recompensa e bondade, que só podem ser obtidos por meio de trabalho e esforço significativo. Então, nós labutando desta forma, nós não comemos o pão da vergonha. Deus, ele não se agrada de dar o pão da vergonha para ninguém. Repetindo, o que é o pão da vergonha? É o sustento dado gratuitamente, sem ter sido obtido por mérito pessoal. Então, quando alguém ganha as coisas de mão beijada, é o pão da vergonha. Entendeu? É isso daqui que os sábios estão trazendo para nós, através do que? As aflições, as tragédias, as dificuldades da nossa vida nos aproximam mais perto de Deus, porque nós buscamos Deus mais intensamente, certo? E dessa forma, com trabalho e esforço significativo, nós vamos recebendo de Hashem não o pão da vergonha, mas a recompensa justa e correta. É nisto que Deus se alegra, de poder presentear cada um de nós dessa forma. Então, por isso, na sua adversidade, na sua aflição, na sua tragédia, na sua dificuldade que você esteja passando, não se detém nisto. Olha o que está por detrás disto. A grande recompensa que Deus está reservando para você. É o momento de você trabalhar, avodar, serviço a Deus, nessas 5 bases que nós falamos. A Techuvá, a Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noa, Tzedaká. Se aplica a isto, porque grandes bênçãos estão para chegar a você. E quando nós nos detemos diante destas coisas e nós ficamos amarrados nestas coisas, as coisas não andam. Observe um detalhe. É interessante isso daqui que eu vou falar para vocês. Observe esse detalhe. Quantas vezes que você disse isto? Abre aspas. Mas de novo isso está acontecendo comigo? Fecha aspas. Quantas vezes você já passou por isso? Mas de novo isso está acontecendo comigo? É porque nós não aprendemos a lição corretamente. Nós nos deixamos nos envolvermos realmente pelas dificuldades, adversidades, pelas tragédias, e nós não vemos Deus. Nós não vemos que Ele tem por detrás disto uma grande recompensa, uma grande bênção, um grande presente. Então nós nos limitamos a estas circunstâncias adversas e nós ficamos amarrados no nosso próprio umbigo. E nós perdemos esta oportunidade de podermos andar um passo a mais sem receber o pão da vergonha, mas a justa recompensa através da avodá, o serviço a Deus, o nosso labutar, os nossos esforços. Deus se agrada de recompensar, Deus se agrada de presentear aqueles que confiam nele, aqueles que o amam, aqueles que o buscam. Então esta é a realidade que nós temos diante de nós aí. Então, assim, o indivíduo não deve permitir que as dificuldades dos testes da vida, ou mesmo a sua própria falha por um certo momento, ofusquem a alegria dupla de ser filho de Deus e de ter recebido a sua recompensa, como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 60, o verso 21. Seu povo é todo de justos. E os sábios do povo judeu falam para todo não judeu que abraça o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica e estuda a Torá e as 7 leis de Noah, é chamado
de um justo entre as nações. Então, é estas coisas que Deus tem de forma clara e objetiva para cada um de nós. Por isso, não deixe-se dominar por estas adversidades que você esteja passando. Há grandes bênçãos por detrás disso daí. Faça realmente o teu serviço a Hashem. Se esforce, labute, realmente trabalhe, porque Deus recompensa os seus, ok? E finalizando o nosso Rebbe Menachem Mendel, falando sobre isso de ver e crer, então ele comenta, né, sobre o versículo: vejam, hoje eu coloquei diante de vocês uma bênção e uma maldição. A maldição divina é, na verdade, uma bênção grande demais para ser revelada em nosso mundo limitado, e por essa razão deve vir disfarçada de maldição. O nosso desafio é vê-la através desta perspectiva, em vez de cair no erro de nos aborrecermos com Deus. Assim, a dor e a negatividade existem para nos dar a possibilidade da livre escolha, o livre arbítrio. É nisso que você vai ser diferenciado para não receber o pão da vergonha. Não ter mérito para receber uma recompensa, uma bênção, o pão da vergonha. Então, por isso, realmente, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala, né? O nosso desafio é ver e crer realmente na promessa, na bênção, na recompensa, no presente de Deus. Então, nesse sentido, né, as bênçãos estão disfarçadas, entre aspas, de maldição, adversidade, aflições, tragédias e coisas semelhantes a esta. Então, abra a cortina e veja o que está por detrás destas situações. Então, assim, a dor e a negatividade existem para nos dar a possibilidade de nós exercermos o poder do livre arbítrio. É a única coisa que Deus não mexe na nossa vida, o livre arbítrio. Somente cada um de nós podemos decidir livremente: eu faço ou não faço o serviço para Deus. Eu obedeço ou não obedeço à vontade de Deus. É você que decide. É a sua experiência pessoal com Deus que vai fazer com que você seja agraciado pelos seus presentes. Por sua vez, o livre-arbítrio existe para nos possibilitar merecer e obter as recompensas divinas por nossas decisões corretas, de modo que não precisemos nos sentir indignos das bênçãos que Deus nos outorga. Um exemplo simples sobre essa questão aqui. Na sala de aula, em qualquer nível da educação, o primário, o nível secular, o secundário, o superior e companhia limitada. Chega no dia da prova, né? Aquele aluno que não estudou, o que ele procura fazer? Colar do seu vizinho. Então, normalmente, o aluno que não estuda e não quer estudar mesmo, né? Então, quando chega a época da prova, ele procura sentar perto daquele aluno aplicado, que ele sabe que aquele aluno, ele realmente vai saber responder as questões. Então, ele procura sentar perto. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai dar aquela girada de pescoço de girafa, né? E vai olhar a prova do seu companheiro. E ele vai colar. Aí depois chega no resultado da prova, né? Então aquele aluno aplicado lá tirou 10. Então ele pega lá, tira 10 também, né? Mas ele sabe que ele não mereceu aquele 10. Ele recebeu parabéns? Recebeu. Mas ele sabe que aquele parabéns, ele não é digno dele. Isto é o pão da vergonha. Entendeu?
É simples assim. Então, quando reconhecemos que o mal existe exclusivamente para nos dar a liberdade para rejeitá-lo, a luta contra ele torna-se muito mais simples. Então, o mal, a adversidade e companhia limitada é para exercermos o nosso livre arbítrio e para nós simplesmente falarmos de forma simples: não, eu não aceito isso daí não é a realidade. Deus tem por detrás disso uma grande bênção para a minha vida. É nisso que eu acredito, rejeito isso daí. Isso daí é apenas um passo para eu alcançar a bênção. E você se lança realmente na promessa e na confiança em Deus e obtém realmente a justa nota na qual você não vai se envergonhar. Então, portanto, amados, a nossa primeira lição da nossa paraxá da semana: veja. E o nosso Rebbe diz: ver e crer. Então, quando você vê a adversidade, creia que por detrás dela tem ricas bênçãos de Deus para a sua vida. Ele apenas está permitindo que as bênçãos venham camufladas como algo mal ou ruim, para que você possa se preparar adequadamente para receber as grandes bênçãos de Hashem. Ok? Vamos em frente? Amanhã tem mais. Shalom, shalom. Até amanhã.